De volta com a Lei de Organização e Divisão Judiciárias e para falarmos da organização dos juizados especiais em si, da primeira instância do sistema dos juizados especiais. O artigo 84C. Eu só queria fazer uma observação, tá? Que no vídeo passado eu esqueci, acabei deixando para trás aí, ó, o artigo 84B, mas que representa uma redundância. Nós já tínhamos estudado a regra do 84B no artigo 84, parágrafo 8º, mas só para não ficar nenhum artigo sem o respectivo comento, tá? Vejam só o texto do 84B antes de nós adentrarmos no 84C, que é bem mais importante, tá? Vejam só o 84B, ó. Os serviços de escrivania das turmas recursais serão realizados na respectiva Secretaria de Juízo de cada turma recursal da comarca sede, para tanto indicada pelo Conselho de Supervisão e Gestão na forma da lei. Nós já estudamos isso lá no artigo 84, parágrafo 8º. Olha só o parágrafo 8º do 84. A cada turma recursal corresponderá uma Secretaria de Juízo na forma da lei. É só lembrar que para cada turma recursal eu tenho a respectiva Secretaria de Juízo competente, responsável para auxiliar os juízes da respectiva turma recursal, tá? Então, naturalmente, é isso, né, que está sendo demonstrado aí pela Lei de Organização e Divisão Judiciárias. Acho difícil de nós termos uma cobrança nesse sentido, mas se porventura cair, vocês já estão aí, né, precavidos, tá? Agora é o seguinte, ó, vamos estudar a organização dos juizados especiais, né, no âmbito da primeira instância, né, do sistema dos juizados especiais, mas os juizados especiais em si. E muita gente sempre pergunta o seguinte, ó, por que o juizado especial, em termos práticos, é mais eficiente do que outros órgãos do Poder Judiciário? Por que a vazão de processos no juizado especial ela é maior, a vazão, né, da prestação jurisdicional é maior do que em outros órgãos jurisdicionais? Será que é só por causa do procedimento? Será que não tem nada a ver também com a sua respectiva organização, com um planejamento e administração da justiça dos juizados especiais, que hoje, e sobretudo em Minas Gerais, é bem realizado, é bem pensado em termos práticos, tá? Então vejam só o que nós temos no artigo 84C da Lei de Organização e Divisão Judiciárias. E comecem a pensar que nem tudo para o judiciário dar certo depende de lei, tá? Muitas vezes eu preciso de ter planejamento e a administração da justiça, tá? Vejam só o artigo 84C. Os juizados especiais são constituídos de unidades jurisdicionais, compostas por, no máximo, 3 juízes de direito, tá? Então, os juizados especiais são constituídos de unidades jurisdicionais, compostas por, no máximo, 3 juízes de direito. Então, o que acontece em termos práticos quando eu falo da organização dos juizados especiais? Para a gente entender isso, antes eu vou passar para vocês como que é a organização tradicional, vigente nos fóruns Brasil afora. Vigente, por exemplo, no Fórum Lafayette. Quando eu falo da primeira vara civil, lá do Fórum Lafayette, por exemplo, como se dá a organização da primeira vara civil? Basicamente, tradicionalmente, tá? Eu tenho a seguinte estrutura aqui, ó. Eu tenho o gabinete do juiz, tá? O gabinete do juiz, que é o local onde o juiz vai exercer diariamente ali as suas funções, tá? Então tem aqui a portinha, né? Aqui está o corredor do fórum, tá? Eu tenho uma portinha para a sala de audiência, onde eu tenho ali o gabinete do juiz também, tá? E existe uma portinha aqui que faz a comunicação do gabinete do juiz com a secretaria do juízo. Então aqui, ó, nós temos a secretaria da primeira vara civil, tá? Em regra, tá? Grande parte dos fóruns Brasil afora aí, né, da organização judiciária brasileira, em regra a gente encontra aproximadamente 8 servidores trabalhando em uma secretaria de juízo. Parem para pensar o seguinte: os processos estão sendo distribuídos, os processos estão chegando aqui na primeira vara civil e estão sendo naturalmente organizados pelos servidores da secretaria da primeira vara civil e naturalmente estão chegando para o gabinete do juiz. Existem 8 servidores trabalhando
para um juiz. Existe uma demanda de processos chegando para um único juiz. Isso aqui, ó, é a organização tradicional existente no Brasil, que remonta a um tradicionalismo até mesmo histórico do Poder Judiciário, no qual, para cada secretaria de juiz, existe um gabinete do juiz. Desculpe, cada secretaria do juízo, né, existe um gabinete do juiz. Em termos práticos, todo juiz titular tem que ter a sua respectiva secretaria, tá? Então, para cada juiz, existe a respectiva secretaria. No juizado especial, o pensamento é diferente. E, na minha opinião, o pensamento é administrativamente muito mais correto, o que acaba gerando também uma maior produtividade por parte do sistema dos juizados especiais. É claro que nas grandes comarcas, gente, por conta da quantidade de processos, tá, os próprios juizados especiais também estão sobrecarregados. Mas com certeza isso gradativamente vai ser resolvido pela virtualização dos processos. Tanto é que muitos juizados especiais já funcionam de forma virtual. Mas o importante em termos de concurso, em termos de lei de organização e divisão judiciárias, de planejamento e administração da justiça, é nós percebermos o seguinte: em um juizado especial, existe a secretaria do respectivo juizado especial, tá? E essa secretaria do respectivo juizado especial não trabalha necessariamente para um único juiz. Ela pode justamente exercer suas funções de auxílio para até 3 juízes. Então é como se nós tivéssemos aqui, ó, a seguinte, né, estrutura. Eu tenho aqui, né, essa secretaria exercendo suas funções para um juiz lotado lá no respectivo, né? Colocar aqui, ó, um juiz de direito, tá? Lotado, né, naquele respectivo juizado especial. Aí aqui eu posso ter justamente, né, a secretaria trabalhando também para outro juiz de direito, né, o segundo, vamos dizer assim, juiz de direito, tá? E ainda posso ter aqui, ó, um terceiro juiz de direito, tá? Então, um terceiro juiz de direito trabalhando, exercendo as funções naquele juizado especial. Isso aqui é considerado pela Lei de Organização e Divisão Judiciária como sendo uma unidade jurisdicional de um juizado especial. Então, vejam só como é muito mais inteligente. Ao invés de eu ter uma única secretaria, 8 servidores trabalhando para um, e na maioria das vezes esse um aqui sempre fica sobrecarregado com um número de processos muito maior do que ele seria capaz, tá, de atender, eu tenho aqui uma única secretaria, também em regra, tá, composta por mais ou menos 8 servidores trabalhando para até 3 juízes. É claro que vai depender da demanda. Se eu estou em uma comarca que não precisa ter os 3, pode ser que eu tenha um só, pode ser que eu tenha 2, pode ser que eu tenha a totalidade prevista na Lei de Organização Judiciária. Pode ser que um juizado especial seja tão movimentado que ele tenha mais de uma unidade jurisdicional. Então, que essa estrutura aqui seja replicada de modo a você ter mais de uma unidade jurisdicional. O que eu quero chamar a atenção em termos de planejamento e administração da justiça, em termos de organização judiciária, é que essa estrutura aqui, ela é muito mais inteligente do que a estrutura tradicional. Ainda mais com a virtualização dos processos. Se eu tenho uma virtualização dos processos, tá, que agiliza a tramitação dos processos dentro do Poder Judiciário, diminuindo a burocracia existente dentro do Poder Judiciário, ora, quanto mais juízes eu tiver vinculado ao mesmo órgão de auxílio, melhor será. Então, ó, sinceramente, na minha opinião, tá, humilde opinião de quem está estudando aí planejamento e organização da justiça desde 2000, reforma do judiciário e tantas outras coisas, essa estrutura aqui, ó, é uma estrutura falida. Esse conceito que para cada juiz de direito, para cada vara, tem que ter a sua respectiva vara civil, é uma organização judiciária totalmente ultrapassada, tá? E é um dos pontos
que faz com que o Poder Judiciário, é claro que não é um único, é um dos pontos que faz com que o Poder Judiciário seja extremamente burocrático, tá? Porque eu sempre tenho aqui os processos tramitando dentro da Secretaria do Juízo para serem trabalhados por um único juiz, diferente aqui da unidade jurisdicional no âmbito do juizado especial. Ou seja, nós já temos um bom exemplo dentro dos juizados especiais, tá? Então, trabalhar com planejamento e administração da justiça no Brasil é fundamental. A grande reforma que nós precisamos ter em termos de poder judiciário é, sobretudo, uma reforma de gestão, uma reforma administrativa. Então, é extremamente louvável que o Tribunal de Justiça tenha um órgão chamado Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais, que vai pensar a estrutura. Qual que é a melhor maneira de nós planejarmos o juizado especial em Minas Gerais e assim por diante. É claro que tem muita coisa para ser melhorada, muita coisa para ser feita ainda, mas isso aqui, ó, em termos teóricos, legais, de disposição legal, já é um avanço, tá? Ao invés de nós termos uma estrutura ultrapassada, antiga, não condizente, inclusive com a realidade da virtualização dos processos, eu tenho uma estrutura administrativa que é mais, inteligente, que está mais adequada ao futuro da prestação jurisdicional, tá? Eu tenho ali servidores trabalhando não apenas para um único juiz, mas para até 3 juízes em cada unidade jurisdicional, tá? Então não se esqueçam disso, tá? Não se esqueçam do caput aí, ó, do artigo 84C. Os juizados especiais são constituídos de unidades jurisdicionais, compostas por, no máximo, 3 juízes de direito. Não necessariamente vai ter os 3, mas pode ter até 3 juízes, ok? Visto o caput do 84C, que é o ponto mais importante, que tende a ser cobrado aí no concurso, vamos para os parágrafos do artigo 84C. Vejam só. Parágrafo 1º. Nas comarcas onde houver um só cargo de juiz do sistema dos juizados especiais, haverá uma unidade jurisdicional. Óbvio, né? Se eu não tenho necessidade de ter até 3, de eu não ter nem mesmo 2, existe na previsão do artigo 10 da Lei de Organização e Divisão Judiciárias apenas um juiz de direito a ser lotado no respectivo juizado especial, naturalmente a estrutura vai ficar praticamente idêntica à estrutura tradicional. Mas aí é uma questão de demanda, tá? Eu não preciso ter mais do que um juiz de direito, tá? No âmbito daquele juizado especial. Então, por isso, parágrafo 1º. Nas comarcas onde houver um só cargo de juiz do sistema dos juizados especiais lotado no respectivo juizado, haverá uma única unidade jurisdicional e ela naturalmente vai ser composta pelo único juiz, tá? Então eu tenho que observar esse detalhe aí, tá? Bem, além disso, parágrafo 2º. Nas comarcas onde houver 2 ou mais cargos de juiz do sistema dos juizados especiais, haverá uma ou mais unidades jurisdicionais, conforme dispuser a Corte Superior. Então, se eu tenho uma demanda maior em uma determinada comarca e existem mais juízes, tá, lotados no juizado especial, naturalmente essa estrutura ela pode ser replicada, tá? Então, vamos supor que por uma determinada comarca, tá, eu tenha 4 juízes no âmbito dos juizados especiais. Pode ser que se crie uma única unidade jurisdicional com 2 juízes tão somente, para analisar as questões cíveis, um juizado especial cível, tá? E pode ser que se crie uma outra unidade jurisdicional, a segunda unidade jurisdicional, também com 2 juízes, mas com competência criminal, um juizado especial criminal, tá? Então, não necessariamente para que eu tenha a replicação de uma unidade jurisdicional, eu preciso completar os 3 juízes de direito. Lembrem-se que é até 3, mas aí dependendo da demanda, da necessidade da comarca, pode ser que uma resolução da Corte Superior hoje, órgão especial, segundo o regimento interno, tá? Ela determine que eu tenha uma outra divisão, tá? Eu tenho que lembrar o seguinte, a unidade jurisdicional, ela é composta por até 3, mas não necessariamente ela vai ter os 3. Pode ser que ela tenha 2, pode ser que ela tenha um só, pode ser que ela tenha os 3, vai depender da demanda, vai depender da organização feita através aí de resolução do órgão especial do Tribunal de Justiça, no regimento interno, Corte Superior ainda denominado na Lei de Organização
e divisão judiciárias, tá? Então, por isso, o parágrafo 2º. Nas comarcas onde houver 2 ou mais cargos de juiz do sistema dos juizados especiais, haverá uma ou mais unidades jurisdicionais, conforme dispuser a Corte Superior. Por exemplo, eu estou falando de uma comarca grande, onde eu tenho muita demanda de causas dos juizados especiais. Pode ser que eu tenha uma unidade jurisdicional completa para as causas cíveis, tá? E uma outra unidade jurisdicional também completa com os 3 juízes para causas criminais. E assim por diante, vai depender da demanda, tá? Parágrafo 3º. Nas comarcas onde houver apenas uma unidade jurisdicional, a competência será plena e mista. Óbvio, se eu tenho uma única unidade jurisdicional dos juizados especiais funcionando em uma comarca, vai ser tanto o juizado especial civil quanto o juizado especial criminal. Eu tenho uma competência plena e mista, tá? Não há uma especialização em juizado especial civil, juizado especial criminal, juizado especial de acidentes de trânsito, tá? Igual acontece nas comarcas de maior demanda. Parágrafo 4º. Nas comarcas onde houver mais de uma unidade jurisdicional, a Corte Superior fixará a distribuição de competência entre elas. Corte Superior barra órgão especial, tá? Então, é aquilo que eu já comentei. Havendo demanda e sendo criada uma outra unidade jurisdicional, esse modelo aqui sendo replicado, eu posso ter uma divisão, uma especialização de competência. Uma vai ser civil, outra vai ser criminal. Uma terceira pode ser para acidente de trânsito, a outra pode ser para relações de consumo e assim por diante. Então vai depender da respectiva demanda, tá? Parágrafo 4º, parágrafo 5º, desculpe. As unidades jurisdicionais de mesma competência serão numeradas ordinalmente. Então vamos supor que a demanda seja tão grande a ponto de eu ter 2 unidades jurisdicionais funcionando no mesmo juizado especial civil, por exemplo. Aí eu tenho a primeira unidade jurisdicional, a segunda unidade jurisdicional, tá? E assim por diante, tá? Então, por isso, o parágrafo 5º. As unidades jurisdicionais de mesma competência serão numeradas ordinalmente. Parágrafo 6º. Poderão atuar nas unidades jurisdicionais, quando necessário, juízes de direito auxiliares, isso na comarca de Belo Horizonte. Aqueles, tá, que em tese são os reservas do Fórum Lafayette. Eles podem vir a atuar, vir a atuar no juizado especial, sim, também podem ser deslocados para um juizado especial, e de juízes de direito substitutos, designados pelo presidente do Tribunal de Justiça, com mesma competência dos titulares. É por isso que em um juizado especial a gente encontra muito juiz substituto, e não poderia ser diferente. É um dos melhores lugares para um juiz de direito substituto ganhar experiência, tá? Treinar ali o exercício da jurisdição em termos práticos, tá? Então é por isso que eu tenho muito juiz de direito substituto lotado em juizado especial. Ele tem a mesma competência, tá, que um juiz de direito titular daquele respectivo juizado especial. Tem que lembrar que ele está lá para o exercício da jurisdição como se o juiz fosse, mas está lá ao mesmo tempo, tendo mais experiência, aprendendo cada dia mais no âmbito do juizado especial, tá? Por isso o parágrafo 6º. Parágrafo 7º. Cada unidade jurisdicional contará com uma secretaria, cuja lotação será definida pela Corte Superior mediante resolução. O esqueminha que eu fiz aqui para vocês, ó. Cada unidade jurisdicional tem uma secretaria e pode ter até 3 juízes de direito. Um raciocínio, uma organização muito mais inteligente do que a organização tradicional que impera nas comarcas e nos fóruns Brasil afora, tá? Então, parágrafo 7º, cada unidade jurisdicional contará com uma secretaria, cuja lotação será definida pela Corte Superior barra órgão especial, mediante resolução. Parágrafo 8º. Marquem o parágrafo 8º. Pode ser objeto de concurso público, tá? Na comarca de Belo Horizonte, um dos juízes de direito do sistema dos juizados especiais será designado pelo Corregedor-Geral de Justiça para exercer a função de juiz coordenador dos juizados especiais da referida comarca. Então tem que lembrar o seguinte: Belo Horizonte, pela peculiaridade de demanda e quantidade de juizados especiais existentes, tá, tem essa prerrogativa. Na comarca de Belo Horizonte,
um dos juízes de direito do sistema dos juizados especiais será designado pelo Corregedor-Geral de Justiça, para exercer a função de juiz coordenador dos juizados especiais da referida comarca, tá? Então, atenção. Em Belo Horizonte, eu tenho a função de juiz coordenador dos juizados especiais da comarca de Belo Horizonte, tendo em vista a quantidade de juizados especiais existentes e a demanda de serviços do juizado especial na comarca de Belo Horizonte. Parágrafo 9º. A designação prevista no parágrafo 8º desse artigo será feita para período correspondente, no máximo, ao mandato do Corregedor-Geral de Justiça que fizer a indicação, permitida nova indicação. Então, o que eu tenho que lembrar? A indicação é feita pelo corregedor e formalizada por ele mesmo, tá? Então, o corregedor indica, formaliza fazendo a respectiva designação e, naturalmente, o mandato do juiz coordenador dos juizados especiais da comarca de Belo Horizonte é 2 anos. Permitida nova indicação. Eu posso ter diversas reconduções, tá? Diversas indicações. Vai depender do corregedor que assumir, tá? O que eu quero que vocês tomem cuidado? Não é o Conselho de Supervisão e Gestão, tá, que faz a indicação. Quem faz a indicação é o Corregedor-Geral de Justiça. Por quê? Porque ele é o diretor do foro da comarca de Belo Horizonte. Então é por isso que eu tenho, essa prerrogativa para o Corregedor-Geral de Justiça e não para o Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais, tá? Então cuidado com o parágrafo 8º e com o parágrafo 9º, tão somente na questão do mandato. 2 anos, o mesmo período do Corregedor-Geral de Justiça, enquanto ocupante, da corregedoria, do cargo de direção corregedor. Não se esqueçam aí, parágrafo 8º. Na comarca de Belo Horizonte, um dos juízes de direito do sistema dos juizados especiais será designado pelo Corregedor-Geral de Justiça para exercer a função de juiz coordenador dos juizados especiais da referida comarca, da comarca de Belo Horizonte. Parágrafo 9º. A designação prevista no parágrafo 8º desse artigo será feita para período correspondente, no máximo, ao mandato do Corregedor-Geral de Justiça que fizer a indicação. O mandato dele é de quanto tempo? 2 anos, tá? Permitida nova indicação, permitida diversas indicações pelos futuros corregedores que vierem ocupar a corregedoria, tá? Parágrafo 10. O cargo de juiz de direito do sistema dos juizados especiais, de que seja titular o juiz designado nos termos do parágrafo 8º desse artigo, permanecerá vago. Ele não perde a titularidade dele lá no antigo juizado especial dele. Por quê? Eu tenho que lembrar que a partir do momento que eu sou escolhido juiz de direito, coordenador dos juizados especiais da comarca de Belo Horizonte, eu deixo minhas funções jurisdicionais. A demanda, o serviço é tanto que não há como ele conciliar a função de coordenador dos juizados especiais na comarca de Belo Horizonte, tá, com o exercício da atividade jurisdicional. Por isso, parágrafo 10, o cargo de juiz de direito do sistema dos juizados especiais, de que seja titular o juiz designado, nos termos do parágrafo 8º desse artigo, permanecerá vago durante o período em que seu titular exercer a função de juiz coordenador dos juizados especiais da comarca de Belo Horizonte, tá? Então ele não perde a titularidade dele naquele juizado. Ele temporariamente vai exercer a função de juiz coordenador, mas quando terminar o exercício da função, ele volta para aquele mesmo juizado no qual ele exercia a função, no qual ele estava lotado, enquanto juiz dos juizados especiais, do sistema dos juizados especiais, tá? É o parágrafo 11, vejam só o parágrafo 11, Cessado o exercício da função de juiz coordenador dos juizados especiais da comarca de Belo Horizonte, tá? O juiz reassumirá imediatamente o exercício do cargo do sistema dos juizados especiais de que é titular. Ah, professor, e durante o período que ele está lá, quer dizer que não fica sem juiz? Eu tenho juiz substituto, eu posso ter um juiz auxiliar da comarca de Belo Horizonte temporariamente cobrindo aquele juiz que virou o juiz, coordenador dos juizados especiais na comarca de Belo Horizonte, tá? Então, não se preocupem muito com isso, não é tendência do TJMG, tá, dos concursos, abordar tão especificamente, tá? Mas é importante perceber o quê? O parágrafo 8º e o parágrafo 9º, tá?
Naturalmente, quem é escolhido juiz coordenador dos juizados especiais da comarca de Belo Horizonte vai exercer a função. Então não tem como ele concomitantemente exercer a função de juiz coordenador e também as suas funções jurisdicionais, tá? Mas uma vez que cessa a função de juiz coordenador dos juizados especiais da comarca de Belo Horizonte, ele volta ao cargo de origem, ele volta, né, à sua função no juizado especial de origem, tá? Parágrafo 12. A juízo do presidente do Tribunal de Justiça, a juízo do presidente do TJ, mediante solicitação do Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais, então quem pede é o Conselho, um dos juízes de direito do sistema dos juizados especiais da comarca de Belo Horizonte poderá temporariamente ser dispensado de suas atividades jurisdicionais de primeiro grau, a fim de auxiliar o juiz coordenador na hipótese de excesso de trabalho a cargo deste. Então perceba o seguinte, ó, o juiz coordenador dos juizados especiais da comarca de Belo Horizonte pode ter um auxiliar, que vai ser um outro juiz de direito do sistema dos juizados especiais, tá? Não confundam as duas situações. O juiz coordenador, ele é indicado e designado pelo Corregedor-Geral de Justiça. Já o seu possível auxiliar vai seguir a regra do parágrafo 12, tá? A juízo do presidente do Tribunal de Justiça, então quem vai decidir isso é o presidente do TJ, tá? Mediante pedido, mediante solicitação de quem? Do Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais, um dos juízes de direito do sistema dos juizados especiais da comarca de Belo Horizonte poderá temporariamente, tá, ser dispensado de suas atividades jurisdicionais de primeiro grau a fim de auxiliar o juiz coordenador na hipótese de excesso de trabalho a cargo deste. Por que eu tenho essa previsão na Lei de Organização e Divisão Judiciárias? Porque realmente a demanda, tá, dos juizados especiais em Belo Horizonte, ela é muito grande, ao ponto, tá, da própria demanda hoje existente esconder, por exemplo, tá, essa racionalidade administrativa existente na organização dos juizados especiais, tá? O juizado especial, o senhor está aí, professor, elogiando o juizado especial, mas o juizado especial não funciona, tá? Eu posso ter outros motivos que leve aí a um prejuízo da produtividade do sistema dos juizados especiais, tá? Mas percebam que em termos práticos de organização e divisão judiciária, a organização, a estruturação do sistema dos juizados especiais, ela é muito mais inteligente do que a estruturação tradicional, observada na organização judiciária brasileira de uma maneira geral, tá? Então, se o juizado especial, porventura, não está funcionando como deveria funcionar, existem outros motivos a serem observados, a serem pesquisados, estudados e resolvidos no âmbito de planejamento e administração da justiça. Só que, infelizmente, falta muito isso no Brasil, tá? Não existe, em termos práticos, planejamento e administração da justiça no Brasil. O dia que existir, vocês podem ter certeza, tá, que o Poder Judiciário vai exercer as suas funções com muito mais eficiência do que exerce hoje, tá? O problema principal do judiciário brasileiro não é legislativo, volto a dizer, ele é administrativo, é de planejamento e gestão do Poder Judiciário como um todo, Brasil afora, tá? Mas enfim, não vamos adentrar nessa questão não, que não é objeto de concurso. No nosso próximo encontro, a gente retoma a Lei de Organização e Divisão Judiciárias, falando dos demais artigos referentes aos juizados especiais, né, em Minas Gerais, no sistema dos juizados especiais. Obrigado e até lá!